Uma véia. Vamos começar então? Vou pedir para vocês fecharem os microfones e dou boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no grupo Solidariedade e vamos dar início a mais uma noite de estudos. Mas antes, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações. Eu convido a todos a fecharem os olhos e mentalizar a imagem de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecendo por mais uma semana decorrida, mais uma semana de aprendizado. Vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos agradecendo também o amparo da espiritualidade amiga. E vamos rogando neste momento a sua presença, o seu amparo, a sua inspiração e sustentação. E damos o nosso estudo de hoje iniciado dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então. Hoje nós estamos no terceiro episódio, né? Não trocou, né? O slide. Terceiro episódio da série, né? Vida Espírita. A gente já falou um pouquinho sobre isso e hoje a gente tem algumas perguntas que complementam todos os estudos que a gente teve aí ao longo desse primeiro semestre, né? E eu pergunto para vocês, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas será que a gente pensa sobre isso? Será que existe alguém que a gente ainda gostaria de conversar antes de partir dessa? Será que existe alguma palavra que ainda precisa ser dita? Será que existe, né, alguma mágoa que precisa ser reparada, que precisa ser revista, né, para que a gente não carregue? E a gente vai entender um pouquinho da importância e da necessidade de algumas mudanças de comportamento ao longo das questões de hoje. E a gente começa na primeira parte, nesse primeiro bloco, né, que tem como título Relações de Além-Túmulo, relações depois da morte, depois do desencarne do corpo físico. Então, a gente pode pensar assim, a gente admira títulos, cargos, posições sociais, né? Mas será que tudo isso acompanha a gente além túmulo? Será que tudo isso acompanha a gente, o nosso espírito, depois do desencarne? Então, começamos aqui hoje na questão 274 do Livro dos Espíritos, né? E vamos tentar entender como é que funciona a organização espiritual. Será que existe hierarquia entre os espíritos? A gente já viu sobre a escala espírita, sobre as ordens, sobre as classes. E nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Será que tem uma hierarquia no mundo espiritual? E os espíritos respondem que sim. E muito grande, essa subordinação e essa autoridade, ela é muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Ou seja, essa hierarquia no mundo espiritual, ela é baseada exclusivamente na superioridade moral, no grau de elevação, né? E não tem títulos, e não tem poder material que vai influenciar nesse caso, né? Então a gente vê até aqui que existe sim autoridade moral, que existe uma hierarquia, né? Mas será que os inferiores, né, os espíritos inferiores, eles podem resistir a essa autoridade? E foi o que Kardec continuou perguntando. Se eles podem subtrair-se à autoridade dos superiores. E vejam só, os espíritos repetiram, eu disse irresistível. Ou seja, no mundo espiritual, ninguém manda pela força, ninguém manda pelo poder, né? A autoridade, ela é moral. Então, quando o espírito superior ele se manifesta, a luz desse espírito ela é tão grande, ela é tão intensa, que os espíritos inferiores, eles não conseguem resistir, eles não conseguem desobedecer. Então, é uma autoridade natural e irresistível, né, como dizem os espíritos, porque ela nasce da perfeição moral. Então, o que prevalece sempre é a luz
moral. Então, se os espíritos, né, possuíssem diferentes graus de evolução, como a gente está vendo, naturalmente surge uma outra curiosidade, surge uma outra dúvida aí para a gente, né? Como é que eles convivem entre si? Será que eles se isolam? Será que eles se reúnem em grupos, né? Eles formam grupos? Como será que isso acontece, né? E é exatamente isso que tratam as próximas questões e a gente vai tentar esclarecer, a gente vai tentar entender juntos, tá? Então aqui, se a autoridade espiritual ela é moral e ela é irresistível, como disse os espíritos, né? Quanto aos títulos, as posições humanas, as riquezas, cargo, fama, né? Elas valem alguma coisa lá no além, na vida após morte? Então Kardec perguntou: e o poder e a consideração que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? O que vocês acham? Vocês acham que a resposta dos espíritos é negativa, é positiva? Curioso, né? Vamos ver o que eles responderam. Eles respondem que não, né? Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. Olha só, o poder, a fama, todos os status terrenos, eles não garantem superioridade espiritual alguma. O que conta apenas é o mérito, né? Tudo aquilo que a gente conquista de forma moral. Então, talvez a pergunta mais importante que a gente deve se fazer no dia a dia não é quem eu fui na Terra, quem estou sendo aqui, mas sim quem eu me tornarei como espírito, né? Como eu serei daqui para frente, depois de um possível desencarne, que cedo ou tarde vai acontecer, isso está previsto na vida de todos nós. E Kardec ainda vai mais além, ele pergunta como é que a gente pode entender essa elevação e esse rebaixamento que foi explicado pelos espíritos, né? Então os espíritos devolvem uma pergunta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Uma passagem bem forte, né, que a gente não tem como esquecer. Então, a gente só tem que ter em mente que a posição espiritual, ela depende do caráter, ela não depende da posição social, né? Então, o servidor, aquele que serve, aquele que presta o serviço, ele pode ser superior moralmente do que aquele outro a quem ele serve. Então, como se sente, né? Vamos pensar aqui, como se sente alguém que descobre isso ao desencarnar, que ao desencarnar consegue entender que a posição moral é diferente, que aquilo que ele vivia no mundo encarnado não manda, não significa nada, né? E Kardec continua essa provocação e pergunta: aquele que foi grande na Terra e se encontra inferior entre os espíritos, ele sente humilhação? E os espíritos dizem que quase sempre muito grande, sente uma humilhação muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Olha que engraçado, né? Olha os sacos pesados, né, de orgulho e de inveja que a gente vê nessa imagem. O orgulho e a inveja, eles afetam, né, de uma forma muito profunda, de uma forma grande, a nossa condição espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós descobrimos quem somos realmente, né? Se nós vivemos sustentados pelo orgulho, se nós vivemos acreditando ser superior, quando a gente chegar lá do outro lado, quando a gente adentrar o mundo espiritual, a gente vai perceber que essa posição ela era apenas ilusória, ela era temporária, né? E essa descoberta, segundo os espíritos, causa assim uma humilhação profunda, uma humilhação grande. Mas essa é uma humilhação que ela traz um sentimento de aprendizado, é uma humilhação que educa, é uma humilhação que desperta no espírito
um sentimento de querer mudar, né? Convida o espírito a um crescimento, a um aperfeiçoamento. Então, não é de um tudo ruim, né? Sempre tem possibilidade de aprender, sempre tem possibilidade de aprendizado. E avançando mais um pouquinho, né? Como é que seriam as relações de autoridades humanas, né? Por exemplo, Kardec pergunta: e o soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como superior? Então, encarnados eles tinham uma relação de hierarquia, né? Soldado, general. Será que lá do outro lado eles se reconhecem? Um reconhece ainda o outro como sendo superior? E os espíritos continuam informando, né, que o título não é nada, o título não vale de nada, que o que é tudo, né, é a superioridade real, que é o que exatamente importa para a gente. Lá no mundo espiritual só importa a superioridade moral. Ninguém é desrespeitado por causa de um título lá do outro lado, né? Então, assim, um soldado, a gente pode até pensar que ele pode sim ser mais elevado que o general dele, e ele pode, sim, ter sido mais justo, ele pode ter sido mais humilde, ele pode ter sido mais bondoso. E é só lá do outro lado, é só lá na vida espiritual, que vai ser revelado quem realmente somos, né? Sem as máscaras sociais, sem os títulos sociais. Tudo bem até aqui, pessoal? E Kardec pergunta: os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Como vivem, né, os espíritos de diferentes ordens? E os espíritos dizem sim e não. Eles estão misturados? Sim ou não? Isso quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela soma de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Olha que curioso, né? A gente pode dizer que no mundo espiritual ninguém é obrigado a conviver com quem não tem afinidade. Então, espíritos de diferentes ordens, eles podem sim se ver, mas eles não se misturam. Cada um tem o direito, né, tem a liberdade de se aproximar daqueles que vibram como eles, seja para o bem ou seja para o mal, como os espíritos explicaram, né? Então é mais ou menos como aqui na Terra, mas lá do outro lado é de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais natural. E para isso Kardec continua essa explicação que os espíritos trouxeram, né? Essa convivência, ela é comparada a algo que nós conhecemos muito bem aqui. Kardec mostra que o mundo espiritual ele é tão variado quanto uma cidade, que virtudes e vícios eles coexistem, mas eles não se misturam. A gente aprende a conviver com vícios, com virtudes, mas cada um no seu canto, né? Cada um tem a sua limitação. Até onde entra um, não entra o outro e vice-versa, né? Então Kardec disse assim: igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se formam pela similitude dos gostos, de onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Muito interessante, né? Essa analogia que Kardec traz para a gente com relação às grandes cidades que a gente tem hoje, que a gente frequenta. Mas aí vem uma outra pergunta: será que todos os espíritos eles podem ir a todos os lugares? O que vocês acham? Sim ou não? Acha que não, Josete? Então, vamos ver a próxima pergunta, né? Kardec pergunta: todos os espíritos têm acesso reciprocamente? A gente está falando dos bons e dos maus, né? Eles têm acesso uns junto aos outros?
Os espíritos dizem: os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Olha só que interessante, né? Lá, a circulação ela não é livre para todo mundo. Os espíritos bons, por sua vez, eles vão a toda parte, eles têm liberdade, eles podem ir a qualquer lugar. Por quê? Porque a sua presença leva paz, leva orientação. Já os espíritos imperfeitos, eles têm limitações. Então, eles não conseguem acessar qualquer região superior, né? Por quê? Porque as vibrações deles ainda são incompatíveis com a harmonia daquele outro ambiente, daquele outro pedacinho que ele queira visitar, né? E não é uma barreira física, não. É uma barreira moral. Não tem muros, não tem portões, né? A questão lá é moral, não é física. Então, cada um, bons e maus, eles só vão onde a sua condição espiritual, onde a sua elevação, o seu grau de desenvolvimento permite. E se tem essa elevação, né? Ao lado dos maus, essa limitação ao lado dos maus, será que os maus e os bons, como é que eles se relacionam? Será que isso é possível? Será que eles se relacionam lá do outro lado? Kardec fez essa pergunta. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que eles conseguem se relacionar? Qual é a natureza da relação entre os bons e maus espíritos na vida espiritual? O que vocês acham? É possível? Estou vendo umas cabecinhas dizendo que sim, né? Olha só, os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Ou seja, os bons espíritos, eles ajudam os espíritos inferiores, né, sempre com um propósito de educar, um propósito educativo. Então, os bons espíritos, eles não combatem os maus espíritos como inimigos. Eles combatem, sim, a maldade, a ignorância, o egoísmo, a raiva, o orgulho, né? Enfim, eles combatem tudo aquilo que impede o progresso. E tem, sim, por missão ajudar, esclarecer e elevar, né, os pensamentos desses espíritos inferiores. E é assim que é a lei de amor, né? É assim que a lei do amor ela funciona no mundo espiritual e deveria funcionar aqui também em todos os momentos, né? Mas a gente sabe que é bastante desafiador, que a imperfeição muitas vezes fala mais alto, né? Mas por que os maus espíritos, eles querem nos influenciar negativamente, né? Por que os maus espíritos, os espíritos inferiores, eles se comprazem em nos levar ao mal? Olha só o que os espíritos nos falam, né? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. O seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que se provam, que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Olha só, eles não são influenciados, né, por uma maldade gratuita. Não é uma maldade gratuita. Eles sofrem também, né? Eles sentem esse despeito todo porque ainda tem aquela inveja. Eles querem que os outros experimentem a mesma situação, eles passem pelos mesmos desafios que eles estão passando. Então, assim, é como pessoas infelizes, eles tentam sabotar, né, aquele que está na frente, aquele que está crescendo, aquele que está conseguindo se diferenciar, que está conseguindo caminhar. Então é mais ou menos como acontece muitas vezes aqui na Terra, com muitas situações que a gente se depara, um querendo puxar o tapete do outro, se vendo injustiçado, mas não consegue entender os reais motivos, a sua real participação, né? E a gente tem que ter em mente que isso não é definitivo, né? Que todos esses espíritos eles vão evoluir, todos vão melhorar e todos vão chegar também numa situação de bem. Todos eles vão um dia chegar a uma certa elevação. A gente só precisa de calma
paciência, dedicação, né, dos bons, para que esses bons cumpram também o seu papel, cumpram a sua missão, como explicado pelos espíritos. E como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Olha só, fluido universal é o veículo do pensamento. Lá no mundo espiritual, ninguém precisa falar para ser entendido, né? Toda a comunicação, ela acontece através do pensamento. Então, o pensamento ele é transmitido através do fluido universal, que funciona, né, segundo os espíritos, como um telégrafo universal, telégrafo cósmico. E essa transmissão desse pensamento, ela é instantânea, ela acontece de forma clara, de forma direta. Então, assim, a palavra que nós usamos aqui é apenas uma adaptação material. Lá, o pensamento direto é a linguagem verdadeira, diferente daqui. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo um pouquinho, né? Outra pergunta: os espíritos eles podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Ou seja, se tudo é transparente, será que eles podem esconder os pensamentos, por exemplo? O que vocês acham? Dúvida, né, Josete? Vamos ver a resposta? Os espíritos dizem que não, eles não podem esconder-se. Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se um dos outros, mas sempre se veem. Essa não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros, se julgam útil fazê-lo. Vamos entender por que que alguns podem, né? Os pensamentos, eles são visíveis. Os pensamentos, ele é visto como de fato ele é. Não existem máscaras para disfarçar, para esconder, para confundir os pensamentos. Então, os espíritos, eles não conseguem disfarçar, não conseguem dissimular as intenções, porque a comunicação mental, ela é transparente. E quando a gente fala, né, que espíritos podem tornar-se invisíveis para outros, aqui a gente está falando dos espíritos muito elevados, né? Que eles sim, eles podem tornar-se invisíveis, e mesmo assim não é para esconder algo, não. É para auxiliar muitas vezes, às vezes é para proteger, às vezes é para evitar certas perturbações. Então, tudo tem um propósito e faz parte da missão de cada um, ok? Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se um dos outros que os rodeiam? Como eles podem se distinguir, né, da sua própria individualidade? Como eles podem se fazer reconhecido? E os espíritos dizem, constatam a sua individualidade pelo perispírito. A gente já falou bastante, tivemos alguns episódios de perispírito aqui, né? Então, pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Ou seja, o espírito ele não vira fumaça, né? Ele não fica sem forma quando tem o desencarne. Ele mantém a sua individualidade. E é através do perispírito que vai acontecer o reconhecimento, né? Então, é como o perispírito, ele é um corpo espiritual, assim como a gente tem o nosso corpo físico que nos diferencia um do outro, né? No mundo encarnado. Então, o perispírito ele vai fazer essa diferenciação entre os espíritos lá no além-túmulo, na vida espiritual, na vida depois da morte do corpo físico. Né? Então, é o perispírito que permite que cada espírito seja reconhecido e que reconheça os outros também, né? Sendo assim, né? Falando em perispírito, será que nós reconhecemos os nossos entes queridos?
lá do outro lado, na vida espiritual? O que vocês acham? A Leti diz que sim, né? Vamos ver qual é a próxima pergunta? Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração em geração, né? Quem aqui, pergunto a vocês, tá? Quem aqui já pensou na possibilidade de reencontrar alguém muito amado após o desencarne? Baixa a cabecinha, levanta a mão. É um desejo que a gente tem, né? E a gente pode pensar que talvez essa seja uma das maiores consolações que a doutrina espírita nos traga, né? Pode ser justamente, né, o fato desse saber que esses laços verdadeiros eles não morrem e que a gente pode ser reconhecido e a gente pode se encontrar lá do outro lado, né? Vocês concordam ou discordam? Concorda, né, Maria Eliana? Muito bem. Então, olha só outra pergunta. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? A gente já falou do perispírito, né? E olha só o que os espíritos trazem, né, para complementar tudo isso. Vemos a nossa vida passada e lemos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Lá do outro lado, ninguém precisa se perguntar, né? Lembra de mim? Oh, você não esqueceu de mim, não, né? Você está lembrado de mim? Por quê? Porque lá do outro lado, eles veem tudo como se fosse um livro aberto. Então, eles veem o passado daquelas pessoas que já amaram, aquelas pessoas que já conviveram, aquelas pessoas que já sofreram desafios, né, entre eles. E assim, o reconhecimento ele é imediato. Parentes, amigos e os desafetos também, né? O reconhecimento ele é natural, porque a memória espiritual ela é plena, né? Toda a nossa memória ela fica gravada no nosso espírito. Mas será que esse reconhecimento, né, esse reencontro, ele acontece de forma imediata? Eliana, uma Foi pergunta. É, por exemplo, se a gente não encontrar, é porque essa pessoa já encarnou novamente? A gente não vai encontrar? Olha, Leti, tem situações, a gente já falou aqui brevemente sobre, por exemplo, a possibilidade da comunicação entre aqueles que já desencarnaram com aqueles que estão encarnados também, né? Então, se houver merecimento, né, se houver possibilidade, a gente vai encontrar sim de uma forma ou outra. Tudo vai depender do grau de evolução, do merecimento também, do estágio que cada um se encontra. Então, a gente não pode afirmar que sim ou que não. Porém, a gente pode ter esperança, sim, né, de que cada um está no seu caminho, praticando aí os seus propósitos, né, os seus objetivos, para que esse reencontro aconteça, mesmo que o Sim. outro já tenha reencarnado. Esses propósitos são os mistérios que a gente não consegue afirmar hoje, a gente só consegue reportar, né, relatar aquilo que os espíritos contam para a gente. Tá, então vamos Ó, seguir mais um pouquinho, que acho que vai ficar um pouco mais claro esse, lá para esse frente. tema, tá? Então vamos Ok. entender se esse reencontro, quando ele acontece, se ele é imediato ou não, né? Kardec pergunta: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, né? Que se relacionaram aqui no mundo dos encarnados? E os espíritos dizem imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. O que isso quer dizer, né? Que o reencontro, ele acontece, mas nem sempre num primeiro instante após a morte, não imediatamente, né? Porque alguns espíritos, eles precisam de um tempo para se libertar daquele choque do desencarne, precisam de um tempo para compreender, né, para se adaptar à sua nova
condição. E esse tempo ele varia, de acordo também com a evolução, com o grau de apego, né, com o tamanho do materialismo que essa pessoa tinha, do conhecimento, mas os espíritos amigos, eles estão sempre presentes, né, mesmo que ainda o espírito de imediatamente, ele não consiga perceber, mas ele vai estar sempre rodeado, sim, de espíritos amigos, para ajudá-lo nesse primeiro momento. Faz sentido, Arlete? Então, às vezes, a gente não tem condições de reconhecer, né, imediatamente. Não existe, talvez, uma permissão, ou não existe a condição ainda, o amadurecimento necessário para tal situação, tá bom? Então, seguindo mais um pouquinho, né, e como nós somos recebidos no retorno ao mundo espiritual? Como a alma, ela é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se despreza. Olha aqui, mais uma vez a gente falando de evolução, né? De grau de aprendizado, de vida moral. Então, essa recepção lá do outro lado, ela vai depender da vida moral que foi vivida aqui na Terra, da bagagem que ele acumula e carrega consigo, né? E se hoje nós fomos recebidos no plano espiritual, quem será que viria ao nosso encontro? Vocês podem refletir isso com calma aí ao longo dos próximos dias, né? Vamos pensar direitinho. Quem viria ao nosso encontro lá do outro lado? Quais foram os elos, quais foram as ligações que a gente conseguiu fortalecer, né, durante essa vida ou vidas anteriores também, não necessariamente nessa, mas o que que a gente construiu, né? Qual é a bagagem que a gente está carregando? O que que a gente está colocando na nossa mala espiritual para essa viagem, né? Deixo essa pergunta para vocês refletirem, tá? E como os maus recebem os outros maus? Então, a gente está falando de espíritos maus, né? Os bons, eles são acolhidos pelos bons, pelos amigos, e os maus? Kardec pergunta, que sentimento experimentam os espíritos impuros, à vista de outro mau espírito que chega? Então, como o mal recebe o mal? Os espíritos dizem, os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. Olha só, os maus espíritos, assim como os bons, eles se atraem por afinidade. Então, os maus vão se atrair pela afinidade inferior. Então, quando o espírito inferior ele vê outro espírito igualmente inferior, igualmente atrasado como ele sente assim uma espécie de satisfação, né? Isso não é felicidade, mas é apenas um alívio para ele de encontrar alguém que pensa como ele, que sente como ele vai se sentir pertencente, né? Ele não vai se sentir sozinho. Então, não é de um tudo mal, né? Quando ele fala, quando os espíritos falam, é como um ladrão que se sente, né, à vontade entre outros ladrões. Eles vão falar a mesma linguagem, eles têm os mesmos objetivos, né? Ou seja, eles se reconhecem, né? Maus espíritos, eles se reconhecem na própria imperfeição. Mas essa satisfação, essa alegria, ela é ilusória e ela é passageira também, porque não traz paz e não traz progresso nenhum, né? É só uma satisfação momentânea mesmo de se sentir incluído e de não estar sozinho. Curioso, né? E avançando mais um pouquinho, os nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Se hoje fôssemos recebidos, né, no plano espiritual, quem viria ao nosso encontro, Alete? Será que os nossos parentes vêm ao nosso encontro? Olha a resposta dos espíritos, né? Sim, ao encontro da alma que estimam, felicitam-na, como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais, é um favor concedido aos bons espíritos.
quando os que os amam vêm ao encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Pessoal, cuidado com essa palavra punição, né? Deus pune? Não pune, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o sentido literal de algumas palavras, né? Os bons espíritos, eles são acolhidos. Os maus, eles permanecem isolados, mas eles também não são punidos. Cada um de acordo com com o seu momento, com o seu grau de evolução, com o seu grau de aprendizado, né? Então a pergunta aqui que a gente pode colocar nesse momento, que seria muito importante, pensando, né, nesse reencontro lá do outro lado, será que hoje nós estamos preparados para esse encontro? Será que somos merecedores desse encontro? O que vocês acham? Depende da nossa caminhada, né? Depende do que a gente tem praticado no dia a dia. E aí eu ainda pergunto, devolvo uma outra pergunta. Será que permaneceremos sempre juntos após a morte? A gente se reencontra, a gente é recebido, mas será que a gente continua juntos? Parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Os espíritos dizem, isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos. A não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Mais uma vez aqui, vamos ficar atento com essa palavra, né? Isso está escrito no Livro dos Espíritos, mas atenção ao sentido literal dessa palavra. Não é de fato uma punição. A gente pode entender como uma oportunidade de tentar novamente, de fazer diferente. E resumindo aqui, né, o que os espíritos disseram, a convivência, se ela vai continuar para sempre, depois da morte, ela depende do quê? Do progresso moral de cada um. Ela não depende do parentesco de sangue, que os espíritos se mantêm juntos aqui e eles vão se manter lá do outro lado, né? Mas única e exclusivamente a afinidade moral. E somente se dois espíritos eles caminham no mesmo ritmo. Se eles caminharem no mesmo ritmo, eles podem permanecer unidos, né? E se for diferente, se um progredir mais rápido, naturalmente ele vai se afastar, né, daquele outro. Claro que eles vão poder, os espíritos deixam claro que vão poder se encontrar, vão poder se ver de tempos em tempos, mas a convivência total, né, plena, ela só vai acontecer quando ambos alcançarem, né, atingirem o mesmo grau de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então, às vezes, a impossibilidade de reencontrar, né, aquele que a gente ama, aquele que nós amamos, ela pode até funcionar como um estímulo para esse progresso. Né? Por que não estamos juntos? Poxa, o que está faltando? Então, isso pode ser um estímulo. Faz sentido? Faz, né? Vi umas cabecinhas dizendo que sim. E aqui a gente entra em mais um bloco, né, desse capítulo do Livro dos Espíritos, que é o bloco 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e metades eternas. Metades eternas são as almas gêmeas, né? Então vamos começar pelas simpatias espirituais, né? Kardec pergunta, além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? O que vocês acham? Existe essa afeição? Sim, Josete? É isso mesmo. Os espíritos disseram que sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. As vicissitudes são os acontecimentos, as reviravoltas, né, das paixões. Então, essas afeições, quando elas são verdadeiras,
lá no mundo espiritual elas se fortalecem, né? Então existem amizades, existem afetos particulares, assim como aqui. A diferença é que lá, como explicado aqui, né, o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, né? Então lá os laços eles são mais fortes, por quê? Porque eles não sofrem as influências do lado material, das paixões humanas, né? Então sem o corpo não vai ter ciúme, não vai ter vaidade, não vai ter interesse. Então o que une os dois espíritos é a afinidade real, né? É a sintonia moral, é o amor verdadeiro. E se existe, né, toda essa simpatia, essa sintonia, será que existe o contrário? Será que as aversões, né, elas também que existem aqui, será que elas vão continuar lá do outro lado? Ou será que lá a gente só tem um mundo feliz, né? Então vamos ver o que Kardec provoca aqui, uma pergunta nos espíritos, né? Se há aversão, se tem antipatia entre os espíritos depois do desencarne, depois da morte do corpo material. E os espíritos dizem que não há aversão, senão entre os espíritos impuros, que são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, olha só, a antipatia, a aversão, ela nada mais é do que fruto da imperfeição moral, né? Essa aversão, essa antipatia, ela é um sentimento típico dos espíritos impuros, dos espíritos imperfeitos. Os bons espíritos, eles não rejeitam, eles não odeiam e eles não criam conflitos também, né? Já os inferiores, que estão presos ao orgulho, à inveja, como a gente comentou, eles acabam sentindo essa antipatia e eles estimulam brigas, eles excitam, né, as inimizades e os desentendimentos. A gente pode pensar que sim, que onde há ódio, há sempre a influência de espíritos atrasados, de espíritos impuros, espíritos interiores, né? Mas lembrando, pessoal, eles só encontram espaço quando nós abrimos a porta, né? E quando a gente abre a porta, é pela nossa própria imperfeição. Então, temos que estar sempre atentos, orando, vigiando, colocando aí os nossos pensamentos sempre em elevação, né? Acreditando sempre no melhor, acreditando que nós somos capazes e cuidando do próximo, né? Amando o próximo como a gente ama a gente mesmo, né? E eu pergunto para vocês, para a gente trocar de pergunta: os espíritos que são inimigos na Terra, será que eles continuam inimigos do outro lado? O que você acha, Arlete? Você acha que Não não? sei, não Não sei, sabe? Não tem não problema. sei, não tenho. Não tem problema, olha só. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Os espíritos dizem que não. Eles compreenderão que a sua dimensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele. Ser pouco desmaterializados que estejam, se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, pode rever-se com prazer. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal querer. Olha só, lá do outro lado, as inimizades elas desaparecem com o progresso espiritual. E a visão, ela acaba sendo mais clara lá do outro lado. Então, o espírito, ele percebe que muitas vezes brigas, ressentimentos, nada mais eram do que situações infantis e sem sentido, né? Então, quando eles conseguem ter esse adiantamento, eles veem que tudo isso é sem sentido. Então, apenas os espíritos muito imperfeitos, eles mantêm uma animosidade.
E mesmo assim, essa animosidade ela é mantida por pouco tempo, isso não dura para o resto da vida eterna, né? E quando o motivo da briga ele era apenas material, desaparece por completo. Se não havia antipatia verdadeira, o reencontro ele pode ser até feliz, né? Então, como dois adultos, por exemplo, que vão rir, que vão comentar de algo que eles fizeram na infância. Olha que interessante, né? Então, isso não é para sempre. Eles não vão manter, eles não vão conservar nenhum ressentimento entre eles, ok? Agora vamos pensar o seguinte, né? A gente falou de simpatia, e aí vem uma pergunta de Kardec para os espíritos. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Será? Será que a lembrança de um mal praticado, ela atrapalha o progresso? Será que ela é um obstáculo ao progresso? E os espíritos dizem que sim. Ela os leva a se distanciarem, ou seja, a culpa e o remorso pode afastar os espíritos. E a lembrança daquele mal que foi praticado pode criar uma barreira natural entre os dois espíritos. Então não é castigo, é consequência moral, né? Enquanto a culpa, o orgulho ou o ressentimento eles não forem superados, esses espíritos eles podem sim se afastar, né? Pode ter essa situação como um obstáculo, sim. Mas esse afastamento também ele é temporário, porque todos evoluem, todos aprendem, todos vão se educando, todos vão se depurando, né? Vão se purificando com o tempo. E a simpatia, ela vai ganhando espaço, a aversão vai perdendo espaço e a simpatia, ela vai crescendo, né? Ela vai tomando uma medida maior. Agora vamos pensar naquelas pessoas a quem nós fizemos mal. Como será que fica, né? Qual será que é o sentimento desse outro lado? E para isso também tem uma pergunta feita por Kardec. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E olha só que interessante, mais uma vez falando aqui na parte moral, né? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, até perseguir até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Mais uma palavra para a gente se atentar aqui, né? Deus castiga, pessoal? Deus não castiga, né? Somos nós que nos permitimos nos castigar, né? Então, sempre temos que ficar atentos às palavras, né? Aquilo que está escrito, aquela grafia, a gente tem que se trazer para a realidade, né? Então, aqui a gente pode pensar que a reação, né, daquelas pessoas que nós fizemos mal durante a vida encarnada, ela é um sentimento que o espírito tem depois da morte e vai depender, sim, do grau de evolução moral desse espírito que foi ofendido. Os bons, né, como disseram os espíritos, vão perdoar naturalmente porque compreendem as nossas fraquezas, compreendem que nós também estamos em estado de crescimento, em estado de aprendizado, de evolução. E já os inferiores, eles podem manter esse ressentimento. E esse ressentimento, ele pode nos acompanhar aí de uma forma até perturbadora. Mas isso só acontece quando tem sintonia, né? E Deus permite por quê? Deus permite porque tem uma finalidade educativa. Mas lembrando, mais uma vez, nada disso é eterno, né? Tudo caminha para o momento de perdão, para o momento de reparação, para uma conciliação. Então, nada é definitivo, tá? Faz sentido, pessoal? Uhum. Então, vamos avançando mais um pouquinho, né? A gente ainda não está muito longe de terminar, não, tá? O assunto, ele parece ser pesado, mas não. A gente vai finalizar com uma parte bem leve e vai ficar mais tranquilo. A gente não precisa ter medo de desencarnar hoje, ok?
Então, seguindo, as afeições individuais dos espíritos, elas são suscetíveis de alteração? Será que as afeições dos espíritos, essas afeições espirituais, elas mudam, elas sofrem alteração? E os espíritos dizem que não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. E olha só, não existe engano afetivo, né? O espírito, ele vê o outro como ele realmente é. Sem máscaras, né? Tudo é transparente, tudo é muito claro. Então, por isso, quando dois espíritos puros eles se amam, o amor ele é inalterável, não vai ter alteração. Porque fora do corpo material não tem ciúme, não tem orgulho, ou interesse para atrapalhar um ao outro, né? E esse amor, na verdade, ela é uma das maiores fontes de felicidade que o espírito pode experimentar. Então, a gente pode dizer que a pureza espiritual torna o amor duradouro. Interessante, né? E avançando mais um pouquinho, na questão 297, Kardec pergunta: a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Será? Sim. Façam com a cabecinha, sim, né, Josete? Sim. Deve prosseguir, né? Olha só o que os espíritos disseram. Sim, sem dúvida, ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, essas afeições, elas continuam, sim, né, depois da morte do corpo físico. Se elas são reais, elas permanecem. E as superficiais, elas desaparecem, né? Se duas pessoas se amavam por afinidade real, esse amor ele vai continuar depois da morte. Olha que boa notícia, né, que os espíritos nos deixam. E ele vai continuar lá do outro lado ainda mais forte, né? Agora, se essa relação ela fosse baseada, né, apenas no interesse físico, carnal, interesses materiais, essa relação ela vai se desfazer junto com o corpo material. Ela não vai perdurar pelo do outro lado, porque ela não é real, né? Ela não tem essa força. Então, lá no plano espiritual, as afeições elas são mais sólidas, porque não depende da aparência. Né? Elas não dependem do orgulho ou das convenções, elas dependem apenas da afinidade moral. Faz sentido? Sim. E agora, vamos pensar, né? Vamos pensar juntas aqui. Quantos de vocês já ouviram a expressão alma gêmea? Você é minha alma gêmea. Vocês já ouviram isso antes? É comum, né? Sim. É muito comum. E olha só, o que Kardec quis esclarecer aqui. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união, desde a sua origem. Cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente. Ou seja, Kardec está perguntando aqui: existe alma gêmea? Existe a nossa metade eterna? Existe ou não existe, pessoal? Não, Arlete? Não A sei. Eliana está dizendo que sim. Sim. E você, Josete, o que você acha? Existe. Vamos ver o que disseram os espíritos? Diz que não existe. Ele diz que não existe. E olha só, vamos entender o porquê, né? Porque isso As aqui é almas muito, são únicas, né? muito curioso. Ó. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos.
Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, os espíritos dizem que não há metades eternas, que não existe alma gêmea. Tem Que não lógica, né? Que a existe gente é alma, único, né? não é? Tem A muita gente é único, lógica, né? né? E a Quer gente dizer, não na para para... verdade, essa coisa de alma gêmea é porque são pessoas que são com muita afinidade com a gente. Exato, eu acho que é uma forma mais popular, uma forma Sim, mais sim. carinhosa, né? Mas quando a É. gente chega do outro lado, né, não existe uma alma gêmea que esteja unicamente predestinada. O que existe é o que a gente vem acompanhando em todas essas questões, que o que existe é a afinidade espiritual, e que ela cresce conforme a gente evolui. Então, essa afinidade, à medida que a gente vai melhorando, que a gente vai se depurando, essa afinidade ela também vai crescendo. E quanto mais puros, mais unidos estamos, né? Isso vai acontecer com todos os espíritos. E a gente vai ter, a partir dessa afinidade, a gente vai chegar nessa expressão, né? Alma gêmea, minha cara metade. Mas isso nada mais é do que a afinidade espiritual que a gente tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? Então, a felicidade, ela não está em se encontrar uma metade. A nossa felicidade, ela está em alcançar, né, um ponto de equilíbrio aí que una todos os seres, que é a nossa afinidade, a nossa evolução espiritual. Mas por que será que alguns espíritos usam essa palavra, né? Kardec também ficou curioso e fez essa pergunta. Vamos ver o que ele pergunta? Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E eles explicam que é uma expressão inexata, né? Ou seja, é uma metáfora que é usada aí por espíritos menos elevados, que têm menos conhecimentos. Ele diz assim: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separado, estaria incompleto. Exatamente isso que você falou, né, Josete? A gente seria uma metade? Como assim? Então a gente seria incompleto? Então, a Uhum. gente pode dizer que é uma metáfora, né? E a doutrina, ela traz para a gente, né? A doutrina espírita traz uma notícia para a gente, um tanto curiosa, mas também um tanto libertadora, né? Deus não criou Mas metades. já foi dito outras vezes que a gente é uma alma única, né? Única, exatamente, Então, quer dizer exatamente. que não, realmente é só fantasia que a gente tem. Só fantasia, né? Deus criou os espíritos inteiros, né? Ele não criou Sim, metade. claro. Ele criou Cada um tem espírito, seu caminho, né? seu Não tem como caminho, seu você destino, né? ser E parte do outro e o outro e não vai e você fica, então como é que fica? quem vai, vai, e quem fica, fica, né? Não dá para ser Exatamente. diferente. O outro pode até chamar, como é permitido aí, que quem tem mais evolução pode querer ajudar o outro, mas Exatamente. nunca vai fazer o caminho do outro. Todos temos o mesmo destino, né? Que é o aperfeiçoamento moral, a depuração do nosso amor, para a gente atingir o amor universal, mas exatamente isso que você falou, José, de cada um vai seguir o seu caminho, né? A gente tem o livre-arbítrio para isso. E a partir daí a gente toma as nossas decisões, né? Então, não tem cara metade, não tem alma gêmea, os espíritos, eles são inteiros, Deus criou os espíritos de uma forma completa. E dois espíritos que são perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? O que vocês acham? É eterno? Depende da evolução, né? Ah, gostei. Vamos ver o que os espíritos responderam? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Ou seja, os espíritos eles podem ter grandes afinidades, mas não significa que a união ela é eterna e exclusiva, né? Porque depende da medida como eles evoluem, depende das simpatias,
depende de como isso vai se ampliando. Então, se a gente pensar nas regiões mais inferiores, quando um espírito ele progride de forma natural, ele vai perdendo afinidade com aqueles que ficaram para trás, exatamente o que a gente estava falando, né? Aquele que se desenvolve, ele não paralisa para esperar o outro, ele segue o caminho dele. E isso também vai servir de estímulo para aquele que ficou para trás. Se ele tem vontade, né, ele quer progredir no mesmo ritmo, ele vai ter que agir diferente, ele vai ter que se trabalhar para isso, né? Então, os espíritos perfeitos, eles vivem em união com todos, porque o amor deles é universal. Eles vão sim ter como missão ajudar os inferiores, mas eles vão estar sempre progredindo de forma natural, eles não vão parar para esperar, né? Isso faz muito sentido, né? Sim, muitíssimo. A gente já está se encaminhando para o final, tá, pessoal? Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia é resultado de uma afinidade perfeita? Será que eles se complementam? A gente acabou de falar que não, Não, né? A própria resposta anterior, ela mostra para a gente aqui o caminho dessa resposta. E os espíritos dizem: a simpatia que atrai um espírito para o outro é resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, a simpatia, ela é uma harmonia moral, né? E não são metades que se complementam. Cada espírito é único, é inteiro, é pleno e é individual. Cada espírito tem a sua individualidade. Então, a simpatia verdadeira, ela nasce da afinidade moral, né? Ela nasce das concordâncias, das tendências, dos sentimentos, dos propósitos, dos objetivos. Vamos pensar que se um espírito precisasse completar o outro, ele deixaria de ser ele mesmo. Ele perderia, como dizem os espíritos, perderia a sua individualidade. Então, a união espiritual, ela é fruto da evolução e não da falta, né? Não são pedaços que se complementam, são espíritos únicos, espíritos plenos. E falando ainda em afinidade, né, Kardec pergunta: a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E os espíritos são muito objetivos e breves, né? Eles dizem que isso consiste apenas na igualdade dos graus de elevação. A verdadeira afinidade nasce do mesmo nível moral, do mesmo nível de progresso. Então, a simpatia perfeita, ela não depende apenas de pensar igual ou de sentir igual. Ela nasce da igualdade, da elevação moral. Então, dois espíritos só têm afinidade plena quando eles alcançarem o mesmo nível de progresso, o mesmo nível de pureza, o mesmo nível de maturidade espiritual. Então, é a vibração moral que vai garantir aí a afinidade necessária, né, para essa simpatia, e não o conhecimento ou o temperamento, né? Não é o conhecimento que vai determinar uma verdadeira união, e sim as afinidades espirituais e morais, ok? Tudo bem até aqui? E na questão 303, os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Será que aqueles espíritos que hoje não são simpáticos, eles podem no futuro vir a ser simpáticos? E os espíritos dizem: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra outro. O seu encontro se realizará mais prontamente. Se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Olha só, a antipatia ela não é eterna, né? A aversão ela não é eterna. À medida que a gente evolui, as nossas vibrações também mudam, né? Essa questão de aversão, de antipatia, ela vai mudando conforme a gente cresce, conforme a gente aprende.
Isso aproxima de espíritos com o mesmo grau de elevação. Então, assim, os espíritos que hoje não se entendem, que têm aversão, que são antipáticos uns aos outros, eles podem sim, em algum momento, se tornarem profundamente simpáticos no futuro, porque a evolução moral é o que vai criar essa afinidade. E todos caminham para isso, todos estão no mesmo propósito, né? Todos caminham por uma simpatia aí universal. E chegando agora na última questão do nosso trecho de estudo de hoje, a pergunta foi: dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Ou seja, eles são simpáticos hoje. Pode acontecer alguma coisa, algum atrito, e eles podem deixar de ser simpáticos? E os espíritos dizem certamente. Se um deles é preguiçoso, olha que curioso, né? A simpatia ela não é eterna. E ela depende do progresso moral dos dois espíritos. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Se um estaciona, a afinidade ela vai se perder. Porque a preguiça moral, comodismo, o apego às imperfeições, ela vai afastar aquele espírito que antes era simpático. Então vai acontecer sim uma separação. A gente também não pode dizer que essa separação ela é definitiva, né? Quando o espírito que ele é preguiçoso, né, que tem aquela preguiça, que tem aquele apego às imperfeições, que tem um certo comodismo, quando ele progredir, essa afinidade ela pode renascer, ela pode ser restabelecida. O que a gente tem que ter em mente é que aquele que está mais avançado, aquele que evoluiu, ele não vai se apegar no outro. Por mais que ele queira ajudar, ele vai seguir o caminho, vai seguir o propósito dele. Então, a ideia de metades eternas, né, é uma metáfora. E Kardec complementa isso. Esse trecho aqui é de Kardec, eu não vou ler porque ele é longo, mas o que Kardec quis dizer aqui, né? Que é uma metáfora poética, essa questão da metade eterna, da alma gêmea. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles explicam que não existem duas almas criadas uma para outra. Cada espírito é completo e evolui por si mesmo, né? E que a união verdadeira, mais uma vez, ela nasce da moral elevada, né, da afinidade moral, e não do destino de cada um, não do objetivo de cada um. Então, quanto mais nós evoluímos, mais nós nos unimos a todos, né? Não apenas a um único ser, mas a gente está pensando aí na universalidade, no amor universal. Fez sentido para vocês? A gente adentra agora, né? O nosso estudo de hoje tem um trechinho do Evangelho, que são os itens 5 e 6 do capítulo 10. O capítulo 10 é o Bem-aventurados os misericordiosos, e o nosso trechinho de hoje é o reconciliar-se com os adversários, que tem tudo a ver com os ensinamentos do Livro dos Espíritos de hoje, né? Então vamos tentar entender aqui qual foi a recomendação de Jesus sobre reconciliação, reconciliar-se com os adversários. Palavras de Jesus, né? Jesus disse assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Esse é um trechinho que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é o versículo 25. O que Jesus explica aqui, né? O que Jesus ensina? Jesus ensina que essa reconciliação, ela é urgente, né? Então ele fala: conserta-te sem demora, reconcilia-se urgentemente. Para quê? Para evitar sofrimentos futuros. E é exatamente o que vimos nessas questões sobre a antipatia, sobre as perseguições espirituais, sobre a necessidade de harmonia, né? Então, quando nós partimos, quando a gente desencarna, que a gente tem a morte do nosso corpo material, levamos conosco os sentimentos que nós cultivamos. E o melhor momento, então, segundo os ensinamentos de Jesus, para a gente se reconciliar é agora. Esse é o melhor momento para isso, né? E eu pergunto para vocês aqui: existe alguém que ainda tem espaço, né, na vida de vocês, que ocupa o pensamento de vocês por conta de alguma mágoa? A gente sempre tem uma mágoazinha aqui, outra ali, né?
Você sabe o que eu penso? Eu tento pensar, né? Não sou perfeita, não, mas eu sempre penso sobre isso. Desde que eu sou pequena, eu sempre penso sobre isso. Então, às vezes, eu não sou do esquecer o que as pessoas me fazem, eu não sou Deus, né? Claro. Uhum. Mas eu sempre tento entender por que que a pessoa me fez aquilo. Assim, racionalmente, claro. Uhum. Aí depois que eu entendo, eu falo, não, então ela está no tempo dela. Essa minha filosofia. Então, tudo bem. Aí eu consigo achar que está tudo bem. E é um perdão assim que não me deixa mágoa, sabe? Tipo assim, Que não, lindo. ela tem esse entendimento. Então, deixa ela no entendimento dela e eu também tenho entendimento. Talvez eu também esteja errada, Uhum. sabe? Eu racionalizo e isso faz com que, graças a Deus, eu não fico com mágoa das pessoas, Ah, que sabe? lindo. E esse é um outro ensinamento de Jesus, né, para Eu sempre nós. faço isso. A gente tem que se colocar no lugar do outro, tentar entender, esquecer. Talvez jamais a Não, gente não, a esqueça, gente não né? esquece, A gente não não esquece, esquece, mas mas esse vai e volta, né? vai e Tenta se pôr no volta, lado né? do outro e A gente não voltar, pode tentar sofrer com entender, isso, né, Josete? A gente não né? pode Porque colocar não vale a essa pena. dor acima de tudo. A gente precisa superar a dor, esquecer o ocorrido, esquecer o fato. Isso vai ser quase impossível, Não, né? Nós esquecer é somos humanos, impossível, que é amnésia, aí já é perda de memória, aí é verdade. hipocrisia. Hipocrisia, verdade. Mas está no caminho É. certo, né? A gente seguindo aí os Eu exemplos achei de Jesus. interessante que foi muito legal essa aula de hoje, que eu não tinha estudado. Hoje eu não tinha estudado. Eu É sempre mesmo, estudo, mas às vezes nunca deixou eu falar, então eu fico quietinha. Hoje eu não estudei. Mas que eu não, que foi bem interessante, porque a gente sabe disso, mas precisa ouvir, sabe? A questão de que tem que ser mesmo muito mais sincero no plano espiritual, porque se todo mundo pode ler a comunicação é por pensamento, então não tem como você se esconder. Se você estiver pensando com raiva de mim, eu vou saber que você está com raiva de mim, porque você transparente, não está né? falando, eu estou sabendo o que passa dentro de você, né? Uhum. Então, Transparência assim, total. transparência total. E com transparência total não tem como ninguém enganar ninguém. A coisa tem que ser mais intensa mesmo, né? É verdade. É verdade. E fez Interessante. todo sentido, né? Quando a gente pensa Sim. na nossa evolução, quando a gente pensa no desencarne, como será lá a vida do outro lado, nada é destruído, né? A gente Não, tem que pensar que o desencarne é como se fosse uma viagem. E ao longo da nossa vida encarnado, a gente está colocando bagagens, a gente está colocando coisinhas na nossa mala espiritual. E isso vai fazer toda a diferença, né? Então a gente não precisa pensar, ai meu Deus, se eu morrer, o que vai ser de mim? Não. Eu continuo sendo a mesma coisa do outro lado. Coisa boa, coisa ruim, pratico bem, não pratico bem, consigo compartilhar o amor que eu tenho, né? Não consigo, o quanto eu consigo contribuir com o outro, para o aprendizado do outro, para a evolução do outro, né? E eu tenho um último slide aqui para a gente finalizar, que diz assim: a paz no além, a paz na vida espiritual começa pela paz que construímos aqui enquanto encarnados. Queria saber se essa frase faz sentido para vocês depois de tudo isso que a gente viu sim. hoje. Aqui é o treino, né? É o treino, exatamente essa palavra que estava na minha cabeça. Aqui é onde a gente se prepara, é aqui é onde a gente tem oportunidades de fazer diferente a cada dia, né? É onde a gente pode treinar para que essa paz, construir essa paz para que a gente colha e leve ela conosco lá para a vida espiritual. Temos uns poucos minutinhos, se alguém quiser falar mais alguma coisa, de tema mesmo de slide, a gente encerrou. Não, é que só uma coisa que eu quero falar. É que parece que não, né? A gente pensa até que não está entendendo, né? Porque todas essas perguntas foram feitas e respondidas, né? Mas com o decorrer do tempo, isso vai fazendo uma mudança na cabeça da gente, sabe? Muito grande.
muito grande mesmo. É isso que eu percebi. Assim, claro, eu já tinha lido isso aí quando eu tinha 20 anos, né? Desculpa. Aham. Isso aí que eu falo é o livro dos espíritos. Mas aí é bom a gente. Hoje o foco é diferente, sabia? Porque cada vez que a gente fica mais velha, a mente da gente vai se modificando, né? A gente vai carregando a nossa bagagem, Então, né? hoje faz muito mais sentido, sabe? É isso que eu penso. Hoje está sendo muito mais significativo do que era quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha um certo medo de morte, sabe? Assim. Aham. Tanto é que eu nem passava em frente ao cemitério, né? Olha que Eu não gostava interessante. de passar em frente ao cemitério. Eu tinha horror a passar. E aí, hoje já não, né? Então, é diferente, mas faz todo sentido. E tudo que ele perguntou é até hoje é atual, né? Isso que é interessante. É verdade, né? Kardec não era fácil, não, né? Não, Kardec, eu sou suspeita para dizer, mas Kardec, ele tinha uma curiosidade, né? E ele Muito intenso. provocava, né, com intencionalidade. Sim, Não fica e nada uma sem coisa que não era resposta, só né? para ele, era para o mundo inteiro, né? Exato. E nada fica sem resposta, né, Josete? Sim, interessante. Eu acho Só que o isso. Francisco saiu, não estou vendo mais o Francisco aqui. Francisco estava meio que pescando aí, eu acho que ele estava dormindo. Alguém quer Tadinho. comentar mais alguma coisa antes da gente fazer a nossa oração final? Lembrando que hoje é nosso último encontro, né? Antes das férias, a gente vai ter uma pausa e um pequeno recesso. Maria Eliana está quietinha. Está sem som, não te ouço. Foi Agora bom, sim, muito bacana a aula hoje, eu gostei, viu? Bom mesmo. fez sentido para você? Que legal. E você, Arlete? Foi ótimo, com certeza, ótimo. Ah, que bom. Então, antes de Dúvida. encerrar, eu convido vocês a estarem cientes, né, da bagagem espiritual que a gente tem colocado, né, das coisas que a gente tem colocado na nossa malinha. E vamos encerrar aqui com uma prece. Vamos acalmar mais uma vez o nosso coração, os nossos pensamentos, depois dessa avalanche de verdades que a gente escutou dos Espíritos e que fez muito sentido. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor, nosso amigo, nosso mestre. Vamos agradecer pelos ensinamentos recebidos nessa noite. E que essa certeza, né, da imortalidade da alma não seja apenas uma ideia da nossa inteligência, mas que seja, no nosso dia a dia, uma ação transformadora nos nossos corações, que ajude a cada um de nós valorizar os nossos encontros, repassar, né, repensar os nossos desencontros, os nossos desafetos, e que possamos desde agora, né, construir laços que nós possamos deixar aí armazenados na nossa malinha e que a gente possa levar para a nossa eternidade, né? Pedimos ainda, Mestre Jesus, que nos dê serenidade diante das situações do dia a dia, das responsabilidades, né, do dia a dia da nossa vida, que os nossos próximos dias, que esses dias de recesso, de descanso também possam ser abençoados, que nós possamos sempre ser acompanhados pelos bons espíritos e amparados, Mestre Jesus, pelo teu amor e pelos seus ensinamentos. Damos a nossa noite de estudos encerradas, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amém, amém. Amém. Quando que é a nossa pausa? Eu Hoje não é tô sabendo. hoje é a última aula, né? Ah, é? E o Francisco diz que a gente retorna Volta em dia 6 8. de agosto. 8 de agosto. 6 de agosto, dia 8 é um sábado. Ah, tá, tá. Ele falou, então ele errou, né? Ele falou Ah, dia 8. eu anotei no meu calendário aqui 6 de agosto.
Assim, que tem lógica que é Primeira- quinta-feira, né? É a primeira quinta-feira de agosto. Uhum. Uhum. É isso. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, compartilhar Não, algum pensamento, tá ótimo. Muito obrigada. imagina. Mesmo. A gente vai ter a festa, um bingo, eu acho, né? A festa na casa da Cláudia, então todo Vocês mundo vão puder. na festa? Eu acredito dia- que vou. Eu Vai? vou, com Ah, então tá certeza. bom. Então a gente vai se encontrar lá. Vamos lá tomar o vinho quente do Francisco, né? Imagina, é imperdível agora. Eu também quero questão. Ah, e ainda mais que eu vou de Uber, eu posso tomar uns 2 copão de vinho Olha quente. que beleza. Brincando. Então é isso. A gente não vai ficar tanto tempo sem se ver, né? Isso mesmo. Então, bom Bom, qualquer descanso. coisa a gente fala pelo aplicativo, né? Do módulo 2, né? A gente se fala assim no grupo do WhatsApp. Isso mesmo. As Um bom dúvidas. descanso para vocês, aproveitem e até muito breve. Para Boa você também, para todos. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite. Tchau, Lourdes. Tchau, José, Elaine. Tchau, tchau.